crianças e famílias, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de História, iremos voltar lá no tempo em que os portugueses chegaram ao Brasil, descobriram nossas terras e ficaram tranquilamente nelas, certo? Errado, pois já existiam os índios. O processo da colonização portuguesa no Brasil não foi um processo tranquilo. Além dos portugueses, haviam outros povos de olho no Brasil, no século XVI. Afinal, um país com tantas riquezas e recursos naturais como o nosso já despertava o interesse e a exploração por outros povos também. Antes de nós prosseguirmos para o nosso painel histórico, já vai dando aquele joinha em nossa videoaula e compartilhando em suas redes sociais. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades de nosso canal. Na unidade 5, nós iremos estudar sobre as invasões europeias no Brasil. E os objetivos dessa unidade são os seguintes: conhecer o contexto da fundação da cidade do Rio de Janeiro, entender os motivos pelos quais o território brasileiro era desejado por franceses e holandeses, entender a função dos fortes e das fortalezas na defesa do Brasil no passado, conhecer aspectos da dominação holandesa no Nordeste, perceber mudanças e permanências no desenvolvimento de cidades como Olinda e Recife. Depois que visualizarmos a linha do tempo que mostrarei a seguir, faremos algumas observações sobre quais foram os motivos que levaram esses povos a disputar o território brasileiro. 1555. Chegada dos franceses à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, antiga capitania de São Vicente. 1567. Foi a expulsão definitiva dos franceses do Rio de Janeiro pelos portugueses. 1612. Chegada dos franceses ao norte e ao nordeste, com destaque para o Maranhão. 1615. Expulsão dos franceses da região do Maranhão por tropas portuguesas. 1624. Tentativa frustrada dos holandeses de invadir o litoral de Salvador. 1630. Conquista bem-sucedida de Recife e Olinda pelos holandeses. 1654. Expulsão definitiva dos holandeses pelos portugueses. Agora que nós já observamos toda essa linha do tempo, nós teremos alguns desafios propostos aqui na página 68. Primeiro deles, o que está sendo representado na ilustração? Número 2, quem expulsou os povos que em diversas ocasiões invadiram o território português na América? Em que ano ocorreu a expulsão? Número 3, observe a divisão política atual do Brasil e responda: que territórios os franceses e os holandeses ocuparam nessas invasões? Aqui no mapa da página 68, pessoal, ao lado está escrito linha do Tratado de Tordesilhas. O que foi esse Tratado de Tordesilhas? A Pro não vai entrar em detalhes esse ano, porque essa matéria será retomada no 4º ano, no 5º. Esse Tratado de Tordesilhas, pessoal, basicamente foi um combinado entre Espanha e os portugueses para delimitar qual parte do território ficaria com cada um, tá bom? Disputas pelo território do Brasil. Em sua opinião, por que no passado áreas importantes do território do Brasil foram disputadas entre europeus? O continente americano havia sido recentemente descoberto pelos europeus. Ele era chamado de Novo Mundo e atraía a atenção de todos. Portugueses, espanhóis, franceses e holandeses queriam dominar a região recém-descoberta. Como vimos, os portugueses chegaram em 1500 ao sul do atual estado da Bahia e tomaram posse do território em nome do rei de Portugal.
Em 1555, os franceses chegaram à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e se fixaram em uma ilha que ficou conhecida como Ilha de Villinaion. Lá organizaram um pequeno povoado e construíram um forte para proteger o local. O objetivo era dar início a uma colônia que seria chamada França Antártica. Assim como os portugueses, eles planejavam comercializar o pau-brasil. Naquele período, a madeira dessa árvore era a principal riqueza do território do Brasil. Anos mais tarde, em 1612, os franceses chegaram à costa norte do Brasil e fundaram o Forte de São Luís, também localizado em uma ilha. Ao redor dele surgiu um povoado que daria origem à atual cidade de São Luís, na capital do estado do Maranhão. Então, pessoal, em aulas anteriores, a Pro já havia falado para vocês sobre os fortes, né? Que eles foram construídos para que quem estivesse tomando conta da cidade não deixasse piratas entrarem ou outros povos que estivessem disputando para ficar com o território, tá bom? A cidade de São Luís foi fundada pelos franceses, mas foi recuperada e colonizada pelos portugueses. Os sobrados azulejados são uma forte marca cultural da ocupação portuguesa na região. Hoje, o Centro Histórico de São Luís é considerado Patrimônio da Humanidade. Foto de 2017. Dentro desse contexto que nasceu a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos lá. A fundação da cidade do Rio de Janeiro. Os portugueses expulsaram os franceses do Rio de Janeiro em 1567, pouco mais de 10 anos após a sua chegada. Para isso, tiveram de negociar com os Tupinambá e os Tupiniquim, nações indígenas que apoiavam os franceses no Brasil. Durante esse período de disputas, os portugueses, liderados por Estácio de Sá, fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1º de março de 1565, entre os morros do Pão de Açúcar e Cara de Cão. Essa foi a segunda cidade fundada no Brasil, depois de Salvador, primeira capital do país. Nós temos a descrição dessas duas imagens. À esquerda, em foto de 2013, mural que representa a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro por Estácio de Sá. O mural está na igreja de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, à direita, em foto de 2015. O primeiro templo, fundado por Estácio de Sá, era bastante rústico, feito de pau a pique e coberto de palha. Mas hoje foi se modificando, né? Mas na época era bem simples. Toda vez que fundavam uma cidade, fundava com uma igreja, né? Durante a noite, o carioca tinha seu sono embalado pelo cri-cri dos grilos e cochoar dos sapos nos pântanos, às vezes uma coruja ou mexer-se no mato de bicho maior. Na aurora, tocavam os sinos da sé, acordando a todos, e ainda de casa ouviam os grilos na rua de i, os índios com vasos enormes apoiados na cabeça, anunciando em sua língua a água que traziam. Quem podia, pagava para encher um panelão, que serviria para lavar mãos, rosto, beber e cozinhar almoço e jantar do dia. Isso aconteceu no ano de 1565. Aqui era como era o estilo de vida naquele momento. Aqui, para finalizar o conteúdo de hoje, vocês farão as atividades que estão propostas na página 71. Responda as questões no caderno. Letra A. Por que os franceses tentaram se instalar no Brasil? Letra B. Que estratégia os portugueses usaram para expulsar os franceses do Rio de Janeiro? Letra C. Os franceses desistiram de se instalar no Brasil após sua expulsão do Rio de Janeiro? Em uma folha à parte, faça uma ilustração baseada no texto dessa página, que descreve o cotidiano do Rio de Janeiro após a sua fundação. Lembra que a professora fez a leitura desse trecho de como era a vida? Era bem simples, né, na época. Então, vocês farão uma ilustração
para representar o que está escrito aqui nesse trecho. Tá bom, turminha? Então, nós estamos encerrando a nossa videoaula por aqui. Esperamos vocês para os próximos capítulos de nossa história do Brasil. Desejo a todos que assistiram uma boa aula e tchau!